Então, muito boa tarde a todos, mais uma vez. Eu não me chamo Paulo Rocha, mas estou a substituir o Paulo Rocha. O meu nome é Francisco Vaz e fui arregimentado à última da hora para estar aqui agora a fazer a moderação. Mas ainda bem que me deram esta oportunidade, porque depois da discussão algo acalorada que houve antes, eu gostava de dizer que eu sou de matriz profissional militar e às vezes quando se fala da paz e da guerra fala-se de forma muito aligerada, principalmente quando se fala da guerra. Posso dizer que nunca participei em nenhuma guerra diretamente, mas participei em dezenas, centenas de exercícios no tempo da Guerra Fria. Assistia à ação que um torpedo tem, por exemplo, num cruzador, que o parte ao meio e mata dezenas de pessoas. Vi minas rebentar perto, também assisti. E portanto a guerra não é uma coisa agradável, nem enfim, se possa falar com ligeireza. Para além disso, as Forças Armadas, já agora, servem fundamentalmente para estar ao serviço do bem comum. Um militar, que seja militar, não pode ser sequer um guerreiro, porque é alguém que tem que amar profundamente a paz. E como diz o filósofo Lavelle, um militar, quando está em guerra, deve se sentir alienado, aliás, deve se sentir quase como uma febre, porque o que ele quer, e eu quando estava e passei, posso dizer que passei, por exemplo, 30 dias no mar, e o que eu queria mais era ir para casa, não era estar ali a lavrar, como vais visto. Bom, isto foi só uma pequena introdução. Já agora, também, eu andei algum tempo a estudar as mensagens do Dia Mundial da Paz do Papa João Paulo II, e parece-me que vem aqui muito a propósito, à laia de introdução, já agora, se me permitem, ler aqui só um parágrafo, parágrafo 8 da mensagem do Dia Mundial da Paz de 1982, que é a 15ª, em que ele diz isto. Se a promoção da paz é tributária, em certo sentido, da informação e da investigação, ela também depende, e principalmente, da ação que os homens empreenderem em favor dessa causa. Certas formas de ação aqui consideradas têm com a paz uma relação somente indireta. No entanto, seria um erro considerá-las como algo que não merece importância. Como passaremos a indicar, de maneira sucinta, quase todos os campos da atividade humana proporcionam ocasiões inesperadas para promover a paz. É o caso dos intercâmbios culturais, e já está a cultura outra vez. Aliás, o Papa João Paulo II era um homem que primeiro punha a cultura e depois punha o resto. No sentido mais amplo da palavra, assim, tudo aquilo que faculta aos homens conhecerem-se melhor, mediante a atividade artística, quebra as barreiras entre eles. Mesmo quando a palavra é mal sucedida e quando a diplomacia é recurso aleatório, a música, a pintura, o teatro, o desporto podem servir para aproximar os homens. E o mesmo é válido para o caso da investigação científica. A ciência, como aliás a arte, suscita e com graça uma sociedade universal em que se encontram entre si, sem divisões, todos os homens apaixonados pela verdade e pela beleza. A ciência e a arte antecipam por isso mesmo, ao seu nível próprio, o nascimento de uma sociedade universal pacificada. Poderia continuar, tem coisas interessantes, mas não sou eu palestrante, portanto fico por aqui. Passo a apresentar, então, os oradores. O Sr. Engenheiro Marcos de Carvalho, ao meu lado esquerdo, formou-se em Engenharia Eletrotécnica no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, e depois em Engenharia Nuclear na, penso que será a Universidade de Saclay. A Universidade é de Paris. Pronto, Universidade de Paris. Nos primeiros anos da sua carreira profissional, no seio da então Junta de Energia Nuclear, especializou-se em proteção e segurança nuclear, atividade que dirigiu de 1978 a 1992. Presidiu depois a Comissão Instaladora do Instituto Tecnológico e Nuclear, atualmente integrado no Instituto Superior Técnico, e posteriormente foi Diretor-Geral do Ambiente, Conselheiro do Ambiente junto da Representação Permanente de Portugal na Comunidade Europeia e adjunto do Secretário de Estado do Ambiente do 15º Governo Constitucional. Nos anos 70 lecionou questões científicas da cosmologia na Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa e posteriormente Lógica 1 e Lógica 2 até aos inícios dos anos 90. Depois a palavra. Obrigado. E eu quase que diria, depois do que acabou de ler da mensagem do Papa, está respondida a questão que este título coloca. No fundo, que contributo é que as ciências naturais podem dar para a paz? Essencialmente é aproximar os homens. Agora, como? Que exemplos? Bem, a evolução da população e o uso de recursos naturais
passou nestes últimos séculos por uma grande explosão, por um lado da população. Aqui está um gráfico que mostra um pouco a população até aos nossos tempos e a projeção para anos vindouros. E há de facto aqui um elemento essencial que pode, enfim, pelo menos em termos crus, ser causa de conflitos. É mais gente a querer ter e a querer ter poder. E, por outro lado, o facto de se fazer uso dos recursos dá origem a que haja uma pressão muito grande sobre todos os recursos da terra e, portanto, potencial fonte de conflitos. Na Laudato Si há um capítulo que é uma síntese, capítulo 1, o que é que está a acontecer à nossa casa, é uma síntese muito bem feita. Bom, primeiro era de esperar que não fosse bem feita, mas podia ser superficial e não parece que seja, sobre qual é que é o estado a que chegou o planeta e que ameaças ou que riscos é que estamos a enfrentar, depois, então, na terapêutica, no entendimento da Igreja. As ciências naturais permitem esclarecer, antes de mais nada, o que são as expressões sobre o uso dos recursos e dão origem, pelo menos sugestões, de desenvolvimento que permitam um melhor uso, um uso mais comedido, como há pouco falávamos. É preciso saber onde estão os limites do uso e para conhecer esses limites é preciso conhecer bem a natureza, portanto, debruçar sobre ela. Por exemplo, os ciclos de nutrientes, da água, do carbono e a relação com os ecossistemas quando se procura criar uma agricultura sustentável. Esse é um dos casos. Durante milénios a humanidade submeteu primeiro lentamente com a aceleração portanto, dos usos e das necessidades, portanto, dos recursos minerais, materiais, biológicos, etc. Primeiro com peço desculpa, enganei-me na terra. Acelerou-se muito com a introdução da máquina a vapor, enfim, o aço que permitiu estas construções e muitas outras. Os altos fornos foi o símbolo do século XIX. Isto vai, não é? Por aí fora, depois no princípio do século XX já foi a química, sobretudo, que passou a ser dominante como uma ciência no estabelecimento de muitas coisas. A seguir veio a eletrónica, enfim, e chegámos ao nosso mundo atual com outras soluções no domínio da agricultura, uma agricultura mecanizada em que o uso da água passou a ser decisivo, artificialmente, uma regra que vai buscar água a muitas fontes e esgota muitas vezes os recursos ou saliniza as toalhas freáticas. E ultimamente, com a Revolução Verde, ainda mais alto. Ok. Portanto, bom, tudo isto foi sendo cada vez mais patente. O mundo tornou-se muito mais um mundo de trocas. Ultimamente, então, com a globalização, cresce constantemente crescem constantemente os volumes de mercadorias trocadas. Nunca se houve tanto comércio internacional, tanta navegação com mercadorias como hoje, e continua a crescer. E as interdependências também aumentam. Por exemplo, aqui, dois exemplos de importação e exportação de produtos pela Europa. São valores líquidos, portanto, é só os déficits ou os superávites das trocas comerciais. Aqui a Europa até parece ser um importador de soja e um exportador de carne. Quando se vê aqui este esquema, esse tipo. Os europeus exportam carne, claro, trabalhada, não é
carne, perdão, saltei. A produtividade, que é um dos elementos em que as ciências naturais foram utilizadas, tanto na produtividade dos solos como na produtividade da manufatura e tudo isso, foi sempre crescente ao longo destes últimos 2 séculos, particularmente no último século. Portanto, isso arrastou um aumento também da riqueza disponível para cada um dos seres humanos, mas com grandes discrepâncias entre os países desenvolvidos e os que estão em vias de desenvolvimento. Antes dizia-se subdesenvolvidos, mas hoje não se pode dizer em desenvolvimento. Portanto, aqui, por exemplo, até 1950, digamos, o aumento não foi muito drástico, depois há um aumento grande. Isto é em paridade de poder de compra e, portanto, é comparável. A China e a Índia ficam muito abaixo, a despeito. A qualidade de vida alterou-se substancialmente, mas as discrepâncias, mesmo depois, isto já é depois dos objetivos do milénio, portanto, depois de 2015 e de todo o trabalho que foi feito a nível da ONU, continua a haver grandes discrepâncias. Há uma concentração importante, praticamente metade da população mundial, isto é, a nível mundial, já vive em cidades, o que cria todo um complexo de problemas muito grande, sobretudo pela aceleração que tem tido este fenómeno. O acesso a uma eletricidade doméstica, enfim, é um dos problemas. Ainda falta um quarto da população, praticamente. Depois, o acesso à água potável, à água que se pode beber sem preocupações, continua a ser ainda negado, por assim dizer, a uma pessoa em cada 9 ou em cada 8, e depois a concentração de todos estes problemas faz com que ainda haja 15% da população que não tem alimentação adequada, suficiente, e uma em cada 2 crianças vive naquilo que é classificado como pobreza oficialmente, e ontem ouvimos aqui as dificuldades muitas vezes que estas classificações querem dizer, mas independentemente do que queiram dizer, dizem pelo menos que é demasiado o número de crianças que vive na pobreza. Em 25 de setembro, o último, quase todos os líderes mundiais, enfim, 193, comprometeram-se com os objetivos, já foram aqui referidos no primeiro dia, do desenvolvimento sustentável, e o objetivo é conseguir, de facto, haja uma melhoria muito substancial. Os objetivos que existiram antes, entre 2000 e 2015, que eram os objetivos de desenvolvimento para o milénio, em alguns casos tiveram êxito, e até, em alguns até o êxito foi para além do objetivo fixado. Mas outros ficaram muito aquém do que se pretendia e do que se esperava poder ser ótimo. Por exemplo, na África, a pobreza extrema reduziu-se bastante, mas apenas metade do que se esperava reduzir. É significativo, mas não é, está longe de ser o que se esperava. Certamente porque não houve recursos suficientes colocados neste objetivo. As técnicas para ele não são desconhecidas. Não é aqui, digamos, um problema de necessidades de criatividade, de inovação. Há outros problemas que sim. Mas não, este foi, simplesmente não houve recursos suficientes colocados pelos países que prometeram fazer. Só Jesus. Pronto, então é só verem que a mortalidade infantil, de facto, tem-se reduziu-se bastante, mas também ainda não foi o que se esperava. Por exemplo, no mundo, aqui em 2015, não é agora, mas foi o ano passado, nos objetivos, reduziu-se para metade, sensivelmente, do que era em 1990. É bom, mas está muito longe de ser aquilo que, por exemplo, se vive na Europa, ou mesmo em Portugal. Portugal está, aliás, melhor do que a Europa
como aliás se pode ver neste outro gráfico em que se correlaciona a mortalidade infantil com o rendimento per capita. E aquela linha é a linha mediana. Portanto, há países que estão até melhor do que é de esperar para o seu nível de rendimento, mas há outros que estão bem pior do que era de esperar para aquele nível de rendimento. Porque há uma correlação com o rendimento. Eu referi-me a isto do rendimento porque muitas vezes pergunta-se o que é que tem que ver o rendimento e outros parâmetros de natureza económica com a paz. Mas tem, porque onde houver, de facto, uma qualidade de vida melhor, há pelo menos apetência para a guerra. Psicologicamente, as democracias não estão preparadas para entrar em guerra. Aliás, dizia-se, esperava-se, que as democracias não permitissem a guerra. Há um bom exemplo. Na Europa, as guerras, propriamente ditas, terminaram com a constituição da Comunidade Económica. E ela foi para tratar de resolver a boa gestão de quê? De dois recursos importantes, do carvão e do aço. Na altura eram os materiais mais significativos. Passados estes anos todos, agora queremos gerir outras coisas e já não é isto. Talvez seja o lítio, que só lá dá aqui no primeiro dia, e outras coisas, mas não deixa de ser importante verificar que há uma relação de qualidade de vida entre o rendimento. Enfim, isto aqui é a literacia, uma esperança. À medida que a educação se expande, aumenta, de facto, muitos da falta de recursos, das dificuldades, desaparecem, ou pelo menos tornam-se mais fáceis de vencer. Em todo caso, ainda há muito que fazer, porque há uma parte da população bastante significativa que não tem acesso à literacia, não sabe ler, nem escrever, nem sabe usar essas ferramentas. Bom, eu vou passar então mais rapidamente lá para o fim, porque tinha aqui uma série de coisas. Isto tem a ver com o clima e as relações entre as alterações climáticas que se verificam e o facto de cada vez termos mais desastres. É outro aspecto, não é propriamente guerra, mas não ajuda nada a ter ciclones que destroem as ilhas Fiji ou outras coisas do mesmo estilo. Sobretudo quando é nas ilhas Fiji, claro. Temos o problema também das ondas de calor, que aqui estas são as da Europa e que se verificam bastante e cada vez mais frequentemente. Os países que têm assento no Fórum Económico Mundial, todos os anos, fazem uma avaliação de risco. Todos os anos há um relatório e elenca riscos. Eu não tenho aqui a dinâmica desses anos, mas eles podem se encontrar se forem consultar a página do World Economic Forum. E aí poderão verificar que eles, para o ano de 2015, elencaram estes 10 riscos como sendo os mais importantes. Isto varia todos os anos, mas não varia assim dramaticamente. Mas há uma dinâmica de riscos. E eu destaquei a azul alguns que têm que ver com a boa gestão dos recursos naturais. E estes são os que parecem de maior probabilidade num futuro que faz sentido que os governos pensem, planeiem, preparem, os que terão consequências mais graves são estes. E lá está a crise de abastecimento de água, propagação de doenças infecciosas, por aí abaixo, as falhas de adaptação à mudança climática, que também metem malária e outras coisas. Bom, mas estas questões não são as questões dos países em vias de desenvolvimento, são questões de países ricos, fundamentalmente. Embora algumas delas sejam transversais, são comuns. As emissões poluentes nos países ricos têm diminuído, isto é, na Europa, contaminações provenientes dos escapes atmosféricos, etc. A redução da camada de ozono aqui está dominada, pronto. Quem usava os CFCs fundamentalmente nos países ricos. E o pouco que ainda não está dominado é o que vai da China, é mais complicado. O aquecimento global vem aí. Sobre o aquecimento global, queria lembrar uma coisa que há pouco tempo, numa entrevista que fizeram, uma entrevista longa e séria, ao Presidente Obama, dizia-lhe o entrevistador, perante esta evidência toda, as
coisas que são mais ou menos indiscutíveis, embora da ciência se discuta sempre tudo. Porque é que não tomam medidas? O governo americano, em geral, e tal, é muito relutante, anda para aqui a empatar e tal. E ele diz, bem, é que o problema é que os governantes respondem aos eleitores. E, portanto, os eleitores, questões que têm a ver com muito longo prazo, dificilmente adotam ou aceitam políticas que lhes, no fundo, os prejudiquem em curto prazo. Portanto, esta ideia de que os riscos de longo prazo são difíceis de aceitar pelo comum dos cidadãos, deve dar que pensar àqueles que são os cultores da ciência. Porque se não mobilizar as populações, sensibilizando-os e mostrando-lhes o que é que está em risco no futuro deles e no futuro deles, não vai haver apoio para os políticos que são muito sensíveis à opinião pública, mas no momento tomem medidas. Aqui, não sei, 30 anos, fala-nos de temperaturas, vejam aqui, é no final do século. No final do século, quem é que está aqui? No final do século. Eu já não estarei. E, portanto, os eleitores, isto não os sensibiliza. É importante para os cientistas, é importante para os decision makers, para as pessoas que têm que tomar decisões, e devem ter isso em conta, mas não esperem que a população siga. Há aqui um problema de ensino das ciências nucleares. Pode ajudar. Uma outra das digamos, dimensões das ciências nucleares não é só resolver os problemas, é também esclarecer os problemas. Bom, isto eu vou passar à frente, evolução, a água potável está muito... A África é sempre um continente difícil nisto, o saneamento também ainda está pior, mas para que é que as ciências naturais poderão servir aqui neste contexto de trabalhar para enfim, erradicar determinados problemas ou torná-los moderadamente difíceis? É esclarecer os problemas. E aqui, eu, por exemplo, gostaria de vos dizer que há esclarecimentos de problemas científicos que são extremamente caros, exigem cooperação internacional, senão não se fazem. E, nesse sentido, são também um pequeno passo na aproximação dos povos. Os cientistas que trabalham na Antártida, etc., para fazerem, portanto, os núcleos de gelo para estudar a atmosfera de outros tempos, etc., cooperam independentemente da nacionalidade e criam laços que fazem esquecer as identidades nacionais. Formular propostas de solução, é óbvio, avaliar cada uma delas e depois ajudar a pôr prioridades, porque os recursos são sempre escassos. Muitas vezes eu penso em dinheiro, mas muitas vezes o recurso mais escasso são pessoas treinadas. Pessoas treinadas capazes de ajudar a solucionar os problemas. E aqui devia-se também fazer uma referência que as tecnologias que se transferem têm que ser adaptadas àquilo que existe nos sítios para onde se transfere. Às vezes há uma tentação de pôr muito dinheiro e nos aparelhos mais modernos. Isso por vezes arrasta que os aparelhos mais modernos, por exemplo, estou a pensar no IT, a corrente elétrica falha N vezes por dia, muitas vezes durante horas a fio, porque não vale a pena ter lá um aparelho de laboratório muito automático e não sei o quê, porque senão passa a vida parada. Portanto, é preciso treinar pessoas para trabalhar com instrumentos menos sofisticados, mas capazes de se adaptar bem ao sítio. E depois monitorizar, portanto, os resultados, não é? E acordar as consciências, é isto, mobilizar as populações para serem parte da solução. Não é? Quer os participantes nas soluções, têm que perceber o que estão a fazer se não estragam. Tem que haver gente de manutenção quando se colocam aparelhos, porque senão trabalham pouco tempo e depois ficam fora de serviço. Os públicos que muitas vezes são mobilizados para cooperar, sobretudo nas práticas agrícolas, etc. E depois os eleitores, porque senão os políticos não se sentem apoiados e vão fazer outra coisa. Não
obstante bem aquilo que está a terminar o tempo, mas não queria deixar de vos mostrar, por exemplo, este exemplo dos núcleos de gelo que são estudados e permitem detectar variações climáticas, não só, mas até também erupções vulcânicas, etc., mas que exigem muitos recursos. Aqui ainda há uns ciclos aqui que ainda há incertezas para resolver, há certos feedbacks aqui, quer dizer, retroações que não são bem conhecidas, são positivas, são negativas, quer dizer, de tal maneira têm fatores para um lado e para o outro e que é preciso esclarecer, porque senão os modelos depois dão resultados que não são fiáveis, mas isto é um dos armazéns de núcleos de gelo tirado da Antártida. Isto não é exclusivamente da Antártida, também há uns dos Andes, de zonas tropicais e, portanto, hoje em dia isto é uma conservação que é cara e exige colaboração internacional. Isto também a hidrometeorologia permite ver as variações do clima ao longo do tempo mais recente, mas enfim, por aí fora. Ok. Depois é a vigilância. A vigilância. Onde é que está? Era aqui. A vigilância era, por exemplo, a evapotranspiração pode ser monitorada a partir de satélite. Não é barato. É preciso cooperação internacional. Portanto, são exemplos de possibilidades de trabalho comum que ajudarão a estabelecer pelo menos este conhecimento mútuo que, espero eu, pelo menos, são um fator de pacificação e não digo de amor, mas pelo menos de respeito entre populações e populações evoluídas que têm normalmente influência nos processos de decisão. Isto não envolve, evidentemente, terroristas nem bombistas que se façam explodir, é de outro nível, mas evita, julgo, guerras de maior dimensão e tecnologia mais sofisticada. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Engenheiro António Carvalho, pela lição Tem que que deu. fazer escape ou qualquer coisa para tirar. É isso. Exatamente. E agora, provavelmente, fechar lá em cima. Quando se vai mudando aqui o PowerPoint, fazer a transição para, então, de uma palestante para o outro. Penso que não é difícil realmente ligar ciência com a educação. Não é preciso explicar que estão inteiramente ligados. Se alguém tira Deixa-me ver. Não sei. Porque eu não estou habituado com esse. Isto é com. Então o orador seguinte vai falar sobre o diálogo intercultural na escola. Joaquim Melo é licenciado em Filosofia, mestre e doutor em Educação. Foi bolseiro da FCT e do Ministério da Educação, desenvolvendo a sua tese de doutoramento sobre educação intercultural e inclusiva, focando a inclusão de estudantes adultos surdos em escolas do ensino rural. Tem publicações nas áreas da filosofia e do seu ensino, das construções identitárias, das interações sociais e da educação inclusiva, contando com diversas publicações nesta área, podendo algumas ser consultadas na internet. É docente de Filosofia na Escola Artística António Arroio, exercendo atualmente o cargo de diretor do Centro de Formação de Escolas António Sérgio, em Lisboa, tendo organizado com colaboradores diversas ações de formação, conferências, colóquios e seminários dedicados à efetivação de princípios e práticas de educação e sociedades mais inclusivas e mais interculturais. Vamos então ouvir o Sr. Dr. Joaquim Melo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço o convite que me endereçaram para participar nesta Summer School e eu considero de facto um privilégio poder partilhar este espaço, este tempo que tanto interesse tem assumido. Portanto, quando se fala da educação, o diálogo intercultural na escola,
e inserido neste painel que tem a ver com o compromisso para a paz, temos que pensar. Eu vou começar por vos apresentar 2 casos, enquanto, enfim, toda a gente conhece mais ou menos estes princípios. Então, temos aqui o Pedro, é um nome fictício, um jovem adulto, que depois de anos de exclusão escolar e social, resolveu voltar à escola na esperança de construir um futuro mais promissor. O Pedro foi identificado como tendo necessidades educativas especiais e para estes alunos a escola é suposto dar uma resposta individualizada e elabora um plano educativo individual. Então, o que é que diz este plano educativo individual sobre o Pedro? Portanto, tem um problema, o problema está em ser surdo. E a partir daí, diz-se o seguinte: modo de comunicação dominante. Isto é muito importante. Língua escolar portuguesa, com algumas lacunas lexicais e estruturais. Depois faz-se o diagnóstico e agrava-se a situação. Grande dificuldade na utilização da linguagem oral, utilização de palavras isoladas, conhecimento de vocabulário muito rudimentar e frequentemente ininteligível. Isto é, quando oraliza, porque o Pedro é surdo. E depois disse, ausência de discriminação verbal, sem o apoio da leitura da fala, dificuldades na sua descodificação, e depois o que é que dão como resposta a alguém que não tem acesso a uma língua oral? Necessita de apoio da linguagem escrita e oral para a eficácia da comunicação e para a realização de aprendizagens académicas, embora a um nível muito rudimentar. Pronto. Isto, vemos logo aqui, o diálogo intercultural a falhar abruptamente, porque a língua de aprendizagem dominante é o português e, portanto, a escola é etnocentrada, sem respeito pela cultura, neste caso, surda. Mas diz-se uma coisa positiva, aparentemente. O Pedro adaptou-se bem à escola, privilegiando relações com os seus colegas surdos. Portanto, sobre os ouvintes nada se diz. Mais à frente, o que é que se diz então sobre os professores? O que é que os professores dizem sobre o Pedro? Os professores referem grandes dificuldades ao nível da compreensão de conceitos básicos, devidas ao desconhecimento de vocábulos elementares essenciais. Salientam a organização, o empenho, pronto, está aqui qualquer coisa de positivo, interesse e esforço, sabe Deus com que esforço, reconhecido em todas as disciplinas, de salientar ainda a assiduidade e pontualidade. Portanto, o Pedro, em princípio, será um fracasso, um fiasco na escola, porque de facto apresenta isso. E aqui antevê-se uma aprendizagem rudimentar. Agora vou-vos ler um extrato de uma entrevista que o Pedro me concedeu. Isto já é um extrato, e digo assim: eu estava a perguntar ao Pedro se é estudante trabalhador. E ele diz que sim. Sim. Trabalho em quê? Trabalho numa cidade e trabalho na Câmara Municipal. Trabalho em parte da propaganda. Portanto, faço os trabalhos a nível de informática, faço os trabalhos de publicidade, da propaganda da Câmara. E pergunto-lhe eu, há quanto tempo exerce essa profissão? Em agosto, na altura, irá fazer 6 anos. Portanto, há 6 anos que ele estava nestas funções. Alguém que não se entendia ali um conhecimento, enfim. E assim, mais 3 anos, é assim. E diz ele, é assim. Eu estive 3 anos em formação e para além destes 6 anos, portanto, são 9. A partir desses 3 anos, tive mesmo já uma formação profissional e passei a efetivo. E eu também estranhei no meu preconceito etnocentrado, depois de ler isto, e pergunto-lhe assim, então e como é que conseguiu arranjar este trabalho? Eu a pensar, sabe, foi uma coisa. E ele olhou-me muito estranhamente e perguntou-me, como? Como assim? E eu insisto. Eu percebi que tinha metido o pé na poça e digo, bem, se foi por anúncio, se conhecia lá alguém, uma coisa do género. E diz ele assim, então foi a própria Associação Portuguesa de Surdos, com quem eu fiz formação 3 anos, mais a Câmara, e só depois é que fiquei efetivo na Câmara.
depois de passar pela formação, pelo estágio e por aí fora. E eu pergunto então, e o Pedro gosta daquilo que faz? Reparem que ele sofre na escola. Sim. E eu pergunto, mas porquê? Para já é um trabalho que é fácil. E que eu tenho jeito para construir um cartaz, uma propaganda. É algo que se faz rapidamente e que eu gosto de fazer. Portanto, é criativo. É um trabalho criativo. E eu estava cada vez mais espantado e pergunto, então, e o que é que o Pedro gosta mais de trabalho? Quando são cartazes para o desporto. Mas gosto de muitas coisas. E eu pergunto, então, como por exemplo? Várias coisas. E o que é que gosta menos? E diz assim, não gosto de tudo. Não há nada que eu possa dizer que é isto ou aquilo que é complicado. De facto, o que eu tenho mais é um pouco de dificuldade. Mas não se pode dizer que não gosto disto ou daquilo no meu trabalho. E eu pergunto, então, mas dificuldade em quê? É assim. Tem sido um trabalho já há muitos anos. Já nem me lembro. Pronto, também estou um pouco cansado. Já entrevistei à noite, portanto era um aluno do ensino noturno e já entrevistei até à volta dos 22, já estávamos com 22, já cansado. E entretanto, eu lembro-me da condição dele e pergunto, então, mas o Pedro é o único surdo no trabalho? Sim, o único. E como é que comunica com os colegas de trabalho? Passamos um pouco, por vezes, à escrita. Se eles falam, quer dizer, já nos conhecemos e os colegas são bons e fazem-se compreender. Não há ali uma relação, digamos. Falamos ao nível do trabalho e isso é ótimo. E como é que falam? Portanto, dão-me um papel, indicam para fazer isto ou aquilo, e se eu não perceber, recorrem um pouco à escrita. Reparem que se reproduz a estratégia de comunicação é reproduzida noutros contextos escolares que na escola tinha falhado. Mas ele persiste, resiste. E também há mímica. Ou então fazem um desenho. Fazem um desenho como querem que eu faça e eu trabalho. Portanto, o Pedro é um próprio desafio para os colegas em termos de comunicação. Isto é espantoso. Quando não podemos, sei lá, quando não percebemos, sei lá, 1000 vezes, eu chamo-os para tentar perceber mesmo o que eles dizem. E eu pergunto-lhe assim, então, já há 9 anos que ele estava lá, então nenhum colega fala a língua gestal portuguesa? Alguns, mas poucos. Portanto, vão perguntando, por vezes, o que é isto, o que é aquilo, o que é aquela palavra, quer dizer a língua gestual. Este é o cenário do Pedro. E, portanto, estamos a falar de diálogo intercultural, em que as culturas, já aqui foi sublinhado há bocado, um dos elementos fundamentais da cultura é a língua. A língua é poder, não é? A língua silencia ou dá voz. E nós vemos o que é que acontece numa escola em que a língua dominante é uma língua oral, ao qual o Pedro não tem acesso, pelas características que apresenta, e depois isso é reproduzido ao longo de outros contextos. Vou-vos ler outro caso, que é o Joel, um jovem adulto de 38 anos, e é ouvinte. E depois de uma conversa eu perguntei assim, eu gostava que o Joel descrevesse como é que foi o seu percurso escolar até chegar aqui. Reparem o que está ali dito. Não é? O meu percurso foi um bocado, não foi muito famoso. Eu fiz a 4ª classe seguida, sem nunca ter chumbado. Depois fui ao ciclo preparatório, que era assim que me se chamava. Fiz o primeiro ano da escola, numa escola, não acabei o ano. Depois fui repetir o primeiro ano novamente, lá nessa escola. Bastante longe do sítio onde eu morava. E também acabei por não acabar devido à minha rebeldia e à minha paixão pela liberdade, com risos. Acabei por não concluir o primeiro ano. Depois, mais tarde, com 18 anos, ou qualquer coisa assim, faço o primeiro e segundo ano à noite numa escola. Depois ausente-me da atividade escolar durante alguns anos. Portanto, temos aqui o Joel com episódios de abandono escolar constante, que ele começa por atribuir a características porque quer ser livre, não é? É estranho como é que a escola devia ser um locus de liberdade e o Joel nunca se sentia livre na escola. E depois ele começa quando depois fui para a Alemanha, começa a contar a história, faço o 9º ano nas novas oportunidades. Bem, não era bem assim que se chamava, era mesmo tipo das novas oportunidades, lá na Alemanha, mas era uma avaliação de competência, etc, etc. E portanto, depois continuamos a falar disto, e eu volto a perguntar, então, e quantas vezes repeti? Repeti o primeiro ano 2 vezes, e eu pergunto, mas não repetiu mais nada? E ele, repeti. Fiz o primeiro e segundo ano num só ano, o primeiro e segundo ano numa só noite. Portanto, ele depois de ter sido excluído,
por causa da liberdade e de morar longíssimo da escola, ele depois consegue esta proeza de fazer 2 anos só no. E eu começo já a não perceber nada, porque ele passado dele disse, vamos lá ver se eu percebi. Você nesse percurso abandonou a escola? Então, sim, abandonei a escola. Abandonei a escola por dificuldades em casa. Isto também é muito importante, porque a primeira transição que a escola deve fazer é entre a cultura dos alunos, dos estudantes, doméstica, da sua casa, com a da escola, que muitas vezes entra em conflito, não é? E no caso deste jovem adulto, é isso que ele refere. E eu já tinha chumbado 2 anos seguidos, então não valia a pena desistir. Como a minha família não era rica do ponto de vista financeiro, ele depois esclarece o que é não ser rico do ponto de vista financeiro, estamos aqui a recordar. Fui trabalhar para ajudar a minha mãe, essas coisas todas. Trabalhei dos 14 aos 18 anos sem estudar. Depois, entretanto, tirei um curso de inglês numa instituição, paguei do meu bolso, pronto, foi quando aprendi a falar inglês, mais ou menos, em 90, 91, etc, etc. Bom, e ele retoma à escola, e isto para dizer que, de facto, o diálogo intercultural da escola, quando falamos nisto, também nos vem logo a ideia, uma ideia exótica. A intercultural quer dizer que são de outras culturas distantes, estrangeiras. E como nós vemos, isto não se trata de alunos de uma cultura que não nos seja conhecida. Portanto, o Joel é nacionalidade portuguesa, o Pedro é nacionalidade portuguesa, mas de facto as culturas não se encaixam nem a escola se encaixa nela. E depois temos esta situação, não é, de exclusão. Temos aqui números assustadores e notamos ali uma coisa, que é os excluídos são duplamente excluídos. São excluídos porque são pobres e são excluídos, no caso, por causa do género. As mulheres são sempre as mais excluídas. E há aqui um grupo que não é focado aqui, mas que também é dos mais excluídos, que são aqueles que a sociedade designa por deficientes. Portanto, a pobreza, como aqui há bocado foi referido, é sempre muito seletiva e é sempre muito mais grave nos próprios excluídos, nos excluídos da terra, como diria o Paulo Freire. Ora bem, em Portugal os números de abandono escolar têm vindo a diminuir, como se nota aqui, mas ainda continuamos a ter altas taxas de abandono escolar. O que nos leva a perguntar que diálogos é que a escola estabelece. Como é que a escola, que é de todos, deve ser de todos, não responde adequadamente a todos? Ora bem, esta questão do diálogo intercultural, só muito recentemente é que se começou a falar da necessidade da escola lidar com a multiculturalidade que a configura e fazer dessa multiculturalidade uma interculturalidade, isto é, uma transição entre culturas, entre línguas, e dando voz e poder a todos. Portanto, se olharmos para estas imagens, vemos ali logo na primeira imagem as meninas e os rapazes separados, isto porque já iam à escola, não é? E aí a questão não se levantava muito. Portanto, não havia grandes conflitos, o género era o mesmo, enfim, o nível seria mais ou menos o mesmo e, portanto, mesmo assim, a homogeneidade era uma coisa fantástica. Andei na escola assim. Exatamente, a homogeneidade era uma coisa fantástica, aparentemente não levantava grandes problemas. E o problema estava sempre no aluno e não na escola. A questão coloca-se com mais ênfase quando começa a aparecer esta escola, com a massificação da escola e eu diria mais com a democratização da educação, que foi um elemento fundamental. O problema é que a estrutura, digamos assim, permaneceu a mesma e, portanto, a escola continua a revelar grande dificuldade em responder à diversidade. E é aqui que se coloca, então, a questão do diálogo. Eu escolhi 2 passagens, uma vossa conhecida, que faz parte do programa, portanto, aqui deste tema, não é? Em que sublinham ambos os autores ser vital assegurarmos o direito à diversidade, valorizar a diversidade, não termos medo da diferença. Já aqui foi referido pelos oradores anteriores esta fobia ao outro, não é? O outro como ameaça, não o respeitando, e conclui-se que quando nós não respeitamos o outro, também não nos estamos a respeitar em nós. E, portanto, o diálogo
tem que ser substituído pelo medo, pelo confronto. Eu não me vou perder aqui, porque já tivemos uma brilhante comunicação sobre a noção de cultura e sobre o que é que isso significa. Já vou terminar. Só queria salientar aqui que esta questão do diálogo intercultural se coloca porque as culturas são vivas, vão se transformando e são construídas por grupos. O indivíduo, como refere o Hermans, é um dialogical self e, portanto, tem várias posições, pode pertencer a várias culturas, que é o que acontece aos plantes, não é? Eles primeiramente pertencem à cultura da família, do bairro, enfim, por aí fora, e também à cultura da escola. E, portanto, essas posições muitas vezes não se compreendem umas às outras. Podem se confrontar, podem opor-se e até se podem radicalizar. E, portanto, a questão está em como encontrar esse equilíbrio entre as várias posições que nós assumimos. Como é que, por exemplo, um aluno que passa fome em casa, não é? Na cultura da escola, vai arranjar coragem para dizer isso sem ser discriminado ou sem ser rotulado. Portanto, são questões muito, muito complexas. Há outra questão que eu gostava de salientar só aqui, que é a questão do currículo. O currículo na escola continua a ser monocultural. Continua a não ser nada intercultural. De vez em quando faço umas feiras da Rússia, ou da Eslováquia, enfim, ou do Barchi, mas o currículo continua a mesma. Eles vão para a aula de filosofia e os filósofos que estudam são os ocidentais, e alguns ocidentais, não são todos. Vão para a aula de português e os autores que estudam são aqueles. Portanto, há que transformar o currículo. O currículo não pode continuar a ser hegemónico, mas tem que ser, de facto, intercultural. Tem que responder a essa multiculturalidade que configura a escola. Ora bem, chegamos a um elemento-chave para esta mudança, que são os professores. Não é? A formação de professores é fundamental. Por isso, já agora, é que este fórum também se assumiu como locus de formação para a interculturalidade. E, de facto, os professores têm que se afirmar como mediadores culturais. Enquanto essa mudança de estrutura, de formação, não for alcançada, muito dificilmente as escolas farão qualquer tipo de diálogo e muito menos intercultural. Isto também é reconhecido pelo Ministério em Portugal, portanto não vamos perder aqui tanto. Eu só queria falar aqui um pouquinho do estudo que eu fiz sobre a questão da inclusão dos surdos nas escolas do ensino regular e se nós olharmos aqui para o mapa de Portugal, neste momento os surdos, a educação de surdos começa logo por ser segregada. A educação de surdos só é permitida em determinadas escolas, que se chamam EREBAs. São escolas de referência para a educação bilíngue dos surdos. E, portanto, elas estão assinaladas e vemos logo aqui a discrepância. As escolas estão todas situadas no litoral, praticamente. Agora imagine alguém que nasce ali naquele cantinho de Bragança, cá para trás, a EREBAs mais próxima é a 400 km. Há uma série de direitos que essa criança deixa logo de ter, nomeadamente à família, à vizinhança, etc, etc. E depois o que é que acontece? Temos estes números da exclusão e há aqui um elemento fundamental, voltamos aos professores. Grande parte dos professores, quase a totalidade dos professores, não comunica com os alunos. Porquê? Porque a língua de aprendizagem, a língua de ensino, é a língua portuguesa, uma língua que não é adequada a estes alunos. E, portanto, muitos deles, apesar de terem estes alunos anos e anos seguidos, não sabem sequer um gesto em língua escola portuguesa. Estou quase a terminar. E esta discrepância na linguagem, eu queria dar este exemplo. Reparem ali a resposta do Raul a um questionário. O questionário era a língua portuguesa. E vejam a resposta que o Raul deu. Eu pergunto-lhe então o que é que menos gostam na escola. E ele põe pressão. Ok. E não põe mais nada. E eu fiz uma série de conjecturas. Disse, bom, está cansado, quer dizer altas da noite, não lhe apetece, não quer, está chateado, não sabe. E a vantagem de se fazer investigação de cariz etnográfico é nós conhecermos os participantes. E eu, como conhecia, sabia que ele era uma pessoa super argumentativa, na língua escolar portuguesa, com certeza. E eu disse, então, mas porquê que... E vejam a resposta dele. Vejam o nível de argumentação que o Raul tem, comparado com aquilo. Quando lhe é dada a oportunidade de se exprimir na sua língua,
na língua que se adequa às suas características, vejam o poder de argumentação que ele tem. E vejam onde ele põe o dedo na ferida. A escola não facilita. E denuncia. A escola é mais fácil para os ouvintes. Nós vamos ser sempre excluídos. E depois ele diz, os professores não falam a nossa língua. Ora, alguém que não fala a nossa língua não comunica connosco. Alguém que aprende numa língua que lhe é estranha, não realiza a aprendizagem. Não é? E, portanto, continua a perpetuar a exclusão. Eu queria deixar... Isto aqui é outro miúdo quer dizer, é adulto, em que conclui, também, tal como o Raul, que a escola é um local altamente segregador de exclusão. E ele diz, o mundo é ouvinte. E, reparem, ele utilizou a língua portuguesa, era interessante também depois compararmos com o que ele diz, mas percebe-se o que ele quer dizer. Portanto, ele, apesar de tudo, desenvolveu ali uma série de mecanismos de inter-empowerment que o possibilita ainda dizer estas coisas. Mas ele reconhece o mundo dos ouvintes. E, portanto, não vemos cá nenhum diálogo. Isto é interessante. Isto é o Facebook. Então, o nosso primeiro-ministro, isto é muito importante, porque o poder é que determina as relações entre as pessoas. E o nosso primeiro-ministro deslocou-se ao Porto, no São João, e ele não estava nada à espera que fosse confrontada com uma cidadã surda, e a cidadã surda reage de uma forma mais construtiva e mais dialógica possível. Isto é que é um diálogo intercultural. Ela aborda e diz-lhe, eu vou-lhe ensinar como é que se diz Bom São João em língua gestual portuguesa. Isto está num vídeo, e ela depois diz, e ele imita, portanto, diz Bom São João. E ele todo feliz, e ela também toda feliz, porque viu-se reconhecida na sua língua, na sua identidade. Isso é super importante. Pronto, eu só quero deixar uma mensagem de esperança, já que isso falou no mundo do amor. Eu acredito que o amor é uma força necessária e imprescindível para que as coisas mudem, e nada melhor do que este autor, o Paulo Freire, que é de facto uma mensagem fortíssima, e ele diz, o respeito pelo outro implica necessariamente a minha recusa em aceitar todo tipo de discriminação, e nomeia toda e qualquer discriminação. É nisto que consiste o respeito pelo outro. E, portanto, eu fora dessas discriminações, eu não sou capaz de me entender. E tem tudo a ver com o que nós estamos aqui a discutir, porque, no fundo, do que se trata é entendermos uns aos outros. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Joaquim Melo. Eu estava a ouvi-lo e estava-me aqui a ser interpelado por várias coisas, porque a comunicação foi sobre a educação, mas foi muito sobre a inclusão e exclusão. E, de facto, nós vivemos numa sociedade ainda muito pouco inclusiva. Eu faço parte da sou voluntário na SESC de Lisboa, portanto, conheço de algum modo de perto estas questões, e, de facto, o olhar com que olhamos para os outros, muitas vezes, eu falo de mim, não é um olhar de contemplação, que era isso que nós devíamos ter, é um olhar de julgar. E, portanto, começamos logo por aí a discriminar os outros. Lembrei-me também que, de facto, quando estamos a falar no amor, parece-me que o amor, de facto, é a única forma nobre dos seres humanos se relacionarem, portanto, e mais nada, e fico por aqui. Nós temos um património, a Igreja, na sua doutrina social da Igreja, tem um património, aliás, sobre isto, que eu julgo que é muito pouco conhecido, mas vem fundamentalmente focar-se naquilo que, podemos dizer desde a Rerum Novarum até hoje, nos vários documentos da Igreja, se chama a dignidade humana. Portanto, isto gira toda à volta do tema da dignidade humana. Ou nós olhamos para o outro com um olhar de contemplação e de ver no outro aquilo que ele é, e não ver no outro aquilo que nós achamos que ele deve ser ou que poderia ser, e portanto anda muito à volta disso. Mas não me vou alongar mais, queria, para que não haja nenhum gelo agora nas perguntas, eu vou começar a fazer então uma pergunta aqui aos dois palestrantes, que se prende já agora com a última exortação do Papa Francisco, que, como ele diz, deve ser lida devagarinho. Eu já li uma vez, mas agora vou ler outra vez para ver se consigo perceber algumas coisas melhor, em que, de facto, é uma exortação, como sabem, sobre a família, e isso também não é só de agora, aliás, eu tenho só da Igreja, também se fala muito sobre isso, a família como o núcleo fundamental da sociedade. Então, a pergunta que eu faço é como é que, quer no desenvolvimento e no âmbito da ciência,
quer no âmbito da educação, como é que acham que as famílias, digamos assim, e nas suas mais variadas formas de família que hoje nos apresentam, como é que a família pode contribuir, poderia contribuir melhor para a ligação com a escola, a ligação com a ciência, tendo em vista uma educação para a paz? Pergunta difícil, pergunta difícil. Quando a família, neste momento, um dos problemas com que se confronta é que contribui pouco para a educação, seja qual for. Pois, a família não pode declinar a sua responsabilidade na formação. Um dos paradigmas que, a certa altura, acho que perturbou muito a relação entre gerações foi esta de declinar a transmissão de valores e deixar que tudo aconteça de maneira mais ou menos automática à custa da escola. A escola pode ajudar, mas não creio que nesta exortação está lá. Claro que a responsabilidade da família é crucial para a transmissão de valores. E nesses valores, obviamente, o amor, é a fraternidade, e isso é de facto já uma predisposição, uma atitude que facilita a resolução de conflitos. Não necessariamente os conflitos entre nações, mas os conflitos pessoais, a relação com os outros. E a escola aí também pode ajudar, obviamente, sobretudo se educar para a humildade e para o respeito. As ciências podem ajudar, mas quando eu era jovem discutia-se muito a relação entre o progresso, digamos, económico e o progresso moral, o progresso técnico, o progresso moral. Eu até uma grande referência a engenheiro sobre isso quando eu andava na junta. Mas há ambiguidade. Há pouco se falava nas nossas intervenções aqui antes do intervalo, há uma ambiguidade relacionada com as ciências, com as técnicas. Não é por acaso que no Gênesis Deus proíbe Adão de comer da árvore da ciência do bem e do mal. A ciência, em alguns casos, progrediu à custa de fazer armas, em outros casos, fê-las, talvez de uma maneira não tão deliberada, mas acabou por muitas vezes produzir processos de agressão. Claro que está sempre associada a outras coisas. É ao ter, é ao poder, é essas coisas. A ciência em si talvez seja neutra. Há quem diga que não. Mas enfim, é discutível se ela é neutra ou não. Mas é instrumental. E como é instrumental, ser usada nesse sentido do bem e do mal. Agora, eu julgo que aprender a fazer ciência não é tanto a utilizá-la. Utilizar eu acho que é mais ambíguo. Mas aprender a fazer ciência, ciências naturais em particular, é uma escola de humildade. É uma escola de amor à verdade. E é uma escola de nos questionarmos permanentemente. O que é característico dos cientistas é de não serem arrogantes. Não quer dizer que, pessoalmente, não haja muitos cientistas arrogantes e muitos outros defeitos, às vezes mais do que serem arrogantes, enfim, ambiciosos, com demasiados defeitos. Pronto, mas isso é humano. Agora, o caminho de preparação para ser cientista é um caminho de permanente busca da verdade e de dúvida metódica. Dúvida metódica. E, portanto, nunca se pretende ser superior aos outros. Isso já é uma atitude que facilita, digamos, o diálogo. Não é suficiente. Não é suficiente. É preciso aprender a dialogar. É outra coisa. Isso também se aprende. E esta exortação, quando eu ali e outros que comigo militam no movimento de casais, alemos disso, mas o Papa Francisco fez o encontro matrimonial. Isto é o que nós ensinamos. Não creio que tenha feito, mas o Monsenhor Palha sabe bem o que é. E portanto, teve conselheiros que lhe mostraram que
prática do diálogo é uma coisa que se aprende, que é progressiva e que exige, de facto, essa atitude de humildade e de respeito. E isso pode-se aprender em família e na escola. Agora, é difícil. É difícil porque o mundo à nossa volta não aponta para ele. Eu corroboro aquilo que o professor disse. Recordo aqui o caso que vos apresentei, do Joel, aquele que amava a liberdade e que a escola não soube entender e, portanto, excluiu. Uma das razões pelo qual ele foi excluído da escola foi por causa da família. Portanto, este jovem que abandonou a escola aos 11, 12 anos, portanto, assumiu a responsabilidade do mundo. Ele deixou a escola para ajudar a mãe, disse ele, não é? E, portanto, o que é que estes relatos nos dizem? Dizem-nos várias coisas, mas que a exclusão é uma espécie de ciclo, parece uma espécie de ciclo transgeracional, não é? E que é muito difícil, ao qual é muito difícil por cobro. No caso das famílias mais vulneráveis, o Pedro, por exemplo, foi um jovem que só aos 16 anos é que teve pela primeira vez acesso a um sistema estruturado linguístico. Portanto, porque a família era ouvinte, como é a maior parte das famílias dos surdos, são ouvintes, e portanto aí começa logo a falhar uma série de coisas. Portanto, quando se fala em diálogo, quando se fala em comunicação, portanto os pais utilizavam uma língua que também eles próprios não davam acesso. E portanto há aqui logo uma questão importantíssima, que é esta necessidade da família ser um núcleo fundamental no desenvolvimento de duas coisas fundamentais. O primeiro, no desenvolvimento de mecanismos de intra-empowerment, isto é, que nascem da interação social com os filhos, ou com, enfim, e depois esses mecanismos de inter-empowerment transformarem-se em mecanismos de intra-empowerment, isto é, o indivíduo, através das interações sociais, apropriar-se de ferramentas que o permita participar de forma legítima. Aliás, eu não queria deixar de relembrar aqui uma palavra-chave desta Summer School, que é o entendimento global e o compromisso com as periferias. E, portanto, estes mecanismos são eles que fazem com que o indivíduo deixe de ter uma participação periférica para ter uma participação legítima. Isto é, para ter voz e poder. E, de facto, as famílias são fundamentais nestes processos todos. Eu sou um otimista por natureza e penso que a escola, apesar de tudo, a sociedade em si e Portugal, temos feito já um caminho muito positivo, mas ainda há muito a fazer. Há muito a fazer porque, de facto, há estas transições que não são nada fáceis, por vezes, fazer entre culturas, entre línguas, entre formas de estar e entre formas de ser. E, portanto, as próprias famílias também, muitas vezes, internalizam esses mecanismos de exclusão, levando-nos a sentimentos de vergonha, por exemplo, não é? De desconforto vário, que os leva a afastarem-se e aos próprios filhos da escola, não a reconhecendo como legítima dos seus interesses. Portanto, isto tem que se atuar nesse sentido. E eu penso que é possível, acredito obviamente que é possível transformar essa escola como acolhedora, como de paz para todos, não é? Porque é disso que se trata. Quem vive a exclusão não vive de forma nenhuma a paz. E a paz, se não começa no seio familiar, dificilmente também é alcançada. Obrigado. Só um brevíssimo comentário. Ouvi aqui, juntando as duas, aquele dado apresentado de 51% da população neste momento vive em cidades. Isso trouxe-me à memória um encontro que houve há 2 anos em Barcelona, um encontro sobre a pastoral nas grandes cidades. E aí surgiu uma categoria apresentada por sociólogos e antropólogos, e que depois um secretário-geral veio cá a Portugal fazer umas coisas e trouxe-nos essa categoria, que vem muito ao encontro do que estão a dizer, eu só quero enunciá-la e depois ver o que é que isso tem. E é o que eles chamam cidades culturais invisíveis. O que é isso? Ou seja, há neste momento a habitar muitas zonas da cidade determinado tipos de culturas que não são visíveis para os outros e, portanto, esta gente acaba por ficar nas periferias, que são, de facto, gente que vive
cidades culturais periferias. E eles cruzaram isso com uma outra categoria interessante, são chamadas cidades dónutes. O que é a cidade dónutes? É aquelas cidades que no centro do seu casco central parece que não habita ninguém, não é? Mas habitam, são os tais que têm a tal cidades culturais invisíveis, estão lá pessoas, vivem com o seu ritmo e tal, mas são completamente desconhecidas, um bocadinho com os surdos, não é? Troca isso. Só este breve comentário. Se calhar juntar mais duas ou três. Sim, é melhor. Gostamos de João. Eu queria fazer uma pergunta. Sim, posso? Pode. Eu ouvi falar do Pedro e do Joel e ouvi falar de surdos, porque passei a semana toda a lidar com a deficiência. Fico um bocadinho baralhado, porque os números do INE de 2011 referem de 40,8% da população portuguesa tem uma ou mais incapacidade. Uma ou mais. De 2001 para 2011 mudámos os conceitos, portanto deixou de haver falar em deficiência para falar em incapacidades. E a primeira coisa que eu fiz, por formação profissional, é perceber qual é o problema. E perguntei a elementos estatísticos que me digam, não evidentemente o Pedro e o Joel, mas em grosso modo, quem são as pessoas com estas incapacidades, que incapacidades têm e onde é que elas estão localizadas, para fazer um estudo sobre este problema a nível do país e depois projetá-lo a nível da Europa. E tive, de facto, uma surpresa interessante. Contratei o Instituto Nacional de Reabilitação, os surdos, a Telefonia 21, o autismo, estive a falar com várias pessoas, famílias e entidades. E não há números. Portanto, nós não conhecemos este problema. Não sabemos quantos. Sabemos que são de 40 ponto qualquer coisa. Mas não sabemos quem são, onde estão, que incapacidades são. Isto é mesmo assim. Por um lado, como é que nós conseguimos resolver este problema? Não conhecemos o que é que estamos efetivamente a falar. Aqui ouvi falar de 2 casos, mas não conheço qual é a nossa realidade. Tenho dificuldade. Eu tenho aqui muitos ilustres professores que me ensinaram a pensar isto de outra forma. Eu gostava de perceber como é que se começa a abordar estes problemas sem perceber, de facto, qual é a dimensão deste problema. Porque eu ouço falar de que 3 em cada 5 pessoas em 2030 desenvolvem uma diabetes tipo 2, cada diabético tipo 2 custará a volta ao Estado sensivelmente 32.000 euros por ano. Quer dizer, eu ouço falar destas coisas todas, mas depois, no concreto, não conhecemos a dimensão num problema destes. Quer dizer, como é que vamos abordar isto de uma forma pragmática sem conhecer estas comunidades? Eu posso estar a perceber mal, mas como tive a semana toda com estas questões e como todas estas entidades recebem subsídio, não é? Eu não consigo ter uma dimensão real do Estado. E já agora, aproveitando que falámos disto, gostava de perceber. Gostamos de João, queria também pegar uma pergunta. Sim. Já está? Não, deixa estar a contar. Pode? Então, deixa fazer. Sim, faz favor. Pode colocar, depois responde, se for, pode ser que Era uma nota mais sobre a intervenção do engenheiro Marcos Carvalho. Falou a certa altura de um conjunto de perigos e de riscos. Eu gostava de me lembrar ao ouvi-lo com um risco recente. Eu não sei se apareceu nas imagens, que não tive tempo de acompanhar as imagens, foi o da chamada gripe das aves. Lembro que nessa altura, e há certamente gente aqui, também se recordará, a Universidade do UCP fez um necessário esclarecimento sobre esse assunto, para a qual convidou um especialista, e esse especialista não só traçou o quadro de evolução da doença, como falou das suas formas de propagação, das possibilidades de prever ou de minimizar alimentos e efeitos dessa propagação e o tratamento possível para os infectados. Ora bem, aquilo que se previa que viesse a acontecer, efetivamente não aconteceu. O que coloca várias questões. Primeiro, uma questão, digamos, de ordem epistemológica. Qual é a validade de um certo conhecimento que supostamente poderia permitir prever a evolução de uma doença e depois a previsão é exatamente o contrário daquilo que acontece.
há um segundo ponto igualmente importante, é que essas televisões eram televisões não apenas a nível português, nem sequer a nível europeu, mas a nível mundial. O que significa que a dimensão imaginária ou real, não importa, do risco, era uma dimensão transnacional para a qual eram necessárias medidas transnacionais. E parece que tudo isto falhou. Quer a previsão científica, quer as medidas supostamente eficazes terão falhado. No primeiro caso, porque as coisas não aconteceram como estava previsto, no segundo, porque não era preciso tomar aquelas medidas. E a questão que se coloca, o que eu pelo menos coloquei a mim próprio naquela altura, foi: é uma deficiência de conhecimento? É uma impossibilidade absoluta de conhecer melhor a realidade? É incompetência dos técnicos? É falta de informação? Ou é o quê? E aquilo que me parece, aliás, tenho lido algumas coisas sobre isso, é que em situações sociais muito complexas, a capacidade humana para prever os perigos e os riscos diminui de uma forma drástica. E mesmo quando nós conseguimos prever de uma forma mais ou menos aceitável aquilo que vai acontecer, as consequências desse acontecimento, os efeitos futuros, digamos assim, e às vezes são efeitos ao longo de várias gerações, essa capacidade diminui também fortemente. O que me leva a pensar que estamos diante de um limite que não se ultrapassará provavelmente, porque não depende apenas de uma deficiência atual do nosso conhecimento. É a própria complexidade do fenómeno que torna muito difícil a previsão humana. O que significa que nessas situações, ou para essas situações, e era esta a minha conclusão, nós não precisamos propriamente de melhores cientistas, porque teremos os melhores que é possível ter nesta altura. Talvez não precisemos de melhores filósofos, certamente que não. Precisamos provavelmente, para enfrentar estas situações de grande complexidade, de uma categoria de homens que é historicamente muito rara, mas os gregos falaram dela muito bem. Aristóteles, no livro 6 de Ética Nicómaco, o que ele chamava o Frónimos, o homem prudente, como nós traduzimos, embora seja uma tradução impassível. Ou seja, aquele que conhece minimamente a situação, sabe reagir a ela de uma forma razoável, sabe corrigir-se tão depressa quanto é possível, quanto erra, e é capaz de dar os conselhos mais sensatos ao maior número de pessoas. E eu penso que esta figura, que era muito cara a Aristóteles, a Ética Nicómaco, Frónimos, é uma figura que desapareceu dramaticamente da cultura europeia, sobretudo nos últimos anos, e é essa figura que nós temos que recuperar muito rapidamente, sob o risco de a cultura degenerar em barbárie, que é o que nós começamos a ver. Bem, eu vou pedir, estamos já muitas vezes agora, vou aceitar mais uma pergunta, Dr. Marta Rebelo, e depois o painel Caro doutor responderá. o problema da comunicação intercultural na escola realmente está numa situação de grande dificuldade, penso eu. Permitam-me que recue cenas de anos. O ensino de crianças com problemas de deficiência, audição, visão, nível mental, eram objeto, na altura, de turmas especiais, chamada turmas do ensino especial, para o qual eram preparados os professores na escola de formação de professores, foi chamado professores do ensino especial, que habitualmente eram recrutados de professores de currículo, de professores do ensino primário, já com algumas dezenas de anos de experiência, que iam ao Instituto António Aurélio da Costa Ferreira fazer a respectiva preparação, que não era nada fácil e muito exigente. Ponto. Entretanto, entenderam os estudiosos da matéria e a população em geral, e certamente as famílias, que se compreende perfeitamente, que a nomenclatura, como as crianças eram conhecidas no primeiro estado dos anos 20 e 30, eram chamadas crianças anormais.
O nome realmente é extremamente pesado. Depois aliviaram para crianças deficientes. Continua o nome a ser pesado. E foi entendido, e vou já dar um salto na história para não desenvolver o tema, foi entendido nos últimos 20 anos, posso estar a falhar 2 anos, 3 anos, para o caso não interessa, dá-se aqui uma transformação. Todas as crianças deficientes passam a dizer-se para o grande público crianças com necessidades especiais, para aligeirar também o termo. Compreendo que respondeu às suscetibilidades da família. O que é que aconteceu no concreto? Essas crianças, tanto quanto eu julgo saber, foram integradas nas chamadas turmas normais. E aqui levanta-se agora o problema que o meu caríssimo professor falou da comunicação do professor com o aluno. Talvez não me surpreenda, por uma razão simples. É porque, na verdade, com muito respeito que merecem as crianças do ensino especial, elas carecem também do ensino especial específico. E ao pretenderem resolver um problema de ordem social, que é a ideia de crianças excluídas do convívio com os outros ditos normais, deu como resultado aliviaram a expressão exclusão para a inclusão, mas agravou-se o problema objetivo da preparação das crianças. Ora bem, eu não sei se todos os respeitáveis professores no ensino primário, hoje, nas escolas primárias, terão todos a preparação específica e adequada para lidar com esse tipo de especialidade. Meu caro amigo, fico por aqui nesta observação e não faço mais considerações, porque são quase 9 horas, porque agora tínhamos aqui o pano para mangas. Por sinal, os oradores para responderem de uma é forma o mais... meu testemunho. Eu faço minhas as suas palavras e vou ser muito breve, aliás, se calhar até prescindiria de dizer que mas O problema é mais delicado do que parece. exatamente, as intervenções foram de tal ordem importantes que eu vou tentar aqui conjugar em 2 ou 3 palavras aquela questão das cidades invisíveis, exatamente, das culturas invisíveis, com a questão dos números, quantos é que são, quantos é que não são, com a questão onde estão, como estão, como é que fazem. Isso tem a ver com uma coisa muito simples, tem a ver com aquilo que as sociedades valorizam ou não valorizam. Tão simples quanto isso. E, portanto, na década de 70, quando se começaram a falar dessas questões, que o professor muito bem agora recordou, foi necessário saber quantos é que existiam, até por causa dos financiamentos, como disse. E a alturas tantas, as pessoas que estão nesta situação são de tal forma desvalorizadas e invisíveis, que disse, ok, ninguém sabe, ninguém interessa, vamos arranjar aqui uma fórmula. E então inventou-se a fórmula 1 in 10. 10, portanto, 1 em cada 10 deve ter uma característica qualquer que o torna, como agora se dizia, especial. A questão é muito complexa. Isso tem depois a ver com vários paradigmas da educação, etc., que eu não vou perder tempo e concordo com Eu não você. entrei por aí, que não valia a pena, Não só tenho que tempo. estávamos aqui Não até à tenho tempo. meia-noite. Sim, não, estávamos aqui uma eternidade, permita que diga. Mas eu só vou dizer uma coisa fundamental. É assim. Para mim, a questão está na mudança da atitude. Como é que se encara, como é que se valoriza e na resposta que se dá. Especiais todos nós somos. E capacidades todos nós temos. A resposta é que é importante. E, portanto, como muito bem disse, e como referiu ali atrás, a resposta tem que ser especializada. Porque é disto que estes indivíduos e qualquer pessoa precisa. Nós precisamos de apoios educativos especializados, adaptados, adequados à resposta. É só isto que eu tenho a dizer. Não quero Mas mais. como se não se conhece a realidade? Conhece, vai-se conhecendo. Quer dizer, Temos que ir aos sítios certos. sobre a Olha, realidade que referiu, eu Temos que ir aos fiquei sítios parvo quando falou que estou a gastar 32.000 euros por ano ao Estado, não sei como, porque eu sou diabetes tipo 2 e com participação que me dão nos medicamentos é significativa. Mas olha, Mas não sei, é uma mas métrica olha, mundial. fico muito mais preocupado.
Acho um exagero, mas bom. Agora, relativamente àquilo que é importante que me perguntaram sobre o risco e os flops que muitas vezes as previsões têm. Primeira distinção. A ciência, não, o facto de ser boa ou ser má, ser suficiente ou não ser suficiente, não tem que ver com previsões. Nós é que, desejando conhecer o futuro e precaver-nos para o que nos pode ocorrer, aplicamos a ciência que temos àquilo que são os nossos modelos sobre a realidade. São sempre abstrações, primeiro ponto, e quando se fazem abstrações, muitas vezes ignoram-se fatores, ou pelo menos não se lhes dá o relevo que merecem, para além de que quaisquer que sejam os modelos de realidade, quando se trata de fenómenos como pandemias, alterações climáticas, são extremamente complexos. No primeiro dia, a primeira palestra da doutora Elizabeth mostrava uma complexidade enorme naqueles sistemas. Se não se fizerem simplificações, aquilo é intratável. Eu dou-vos um exemplo de coisas difíceis. Quando eu comecei a minha vida ativa, portanto já lá vão praticamente 50 anos, as previsões meteorológicas eram feitas com muito pouca computarização. Os computadores já existiam há pouco tempo, eram raros, havia um ENIAC no Laboratório Nacional de Engenharia Civil e pouco mais. E era quase daqueles era fitas ainda, como era quase manivelas, não era, mas a meteorologia fazia uma previsão razoável a 3 dias. Razoável. Significava que em muitos casos previa chuva e não chovia. Bom, mas o tempo estava coberto, estava. A temperatura baixava, talvez não exatamente como eles previam, mas baseado em observações que também eram limitadas. Hoje em dia há muitíssimo mais observações via satélite, postos de observação, computarização. Os computadores hoje não têm nada a ver. Em 1970 usei um computador que era o maior que havia no centro de Saclay, tinha à volta de 300 e tal capas, hoje já nem se usa, hoje é megas, gigas, teras, bom, de memória central, bom. Mas nessa altura a previsão era assim. Os computadores melhoraram extraordinariamente. A nível meteorológico usam-se os melhores computadores que a despeito de tudo, as previsões a 7, 8 dias, 10 dias são muito pouco precisas. E não evoluiu muito. Porquê? Porque intrinsecamente as equações que regem os fenómenos têm muita instabilidade. Isto é, pequenos, é aquela coisa que às vezes se fala como efeito de borboleta, mas não é tanto assim, mas quer dizer, pequenas perturbações nos dados de entrada dão origem a resultados muito diferentes, porque há muitos mecanismos de interação e há muitos fatores que mexem. Portanto, previsões, não digo que é só depois do resultado, mas as previsões científicas, reparem, para as alterações climáticas, aquele painel internacional sobre alterações climáticas trabalha há quantos anos? Já nem me lembro. São tantos e todos os anos vai melhorando. Mas continua, naquela figura que eu apresentei, ainda havia lá uma incerteza sobre se a natureza da retroação na formação de umidade atmosférica, sobre a deposição, enfim, a criação de banquinho, de gelo, é uma retroação positiva ou negativa. Isto é, se favorece a acumulação de gelo ou se ao contrário faz desaparecer. Portanto, ainda se tem certezas aí e, como nisso, em muitas outras coisas. Portanto, os modelos de realidade, quando querem meter muita coisa, são, primeiro, tipicamente instáveis e depois precisam de muita afinação e de muitos dados, muita informação sobre o estado inicial. Um diferente estado inicial conduz a resultados muito diferentes um do outro. E é o que acontece na meteorologia. A meteorologia está constantemente a corrigir e lá vai conseguindo ver um pouco mais à frente. Mas é a previsão. E não é má. Agora, há outros modelos que não funcionam bem. Eu de epidemias não sei nada, nunca trabalhei, nunca vi trabalhar, mas uma coisa é a validade da previsão naquilo que tem a ver com a probabilidade de acontecer e outra coisa são
princípios que se começaram a usar, particularmente nos países que já têm recursos para isso, que são ricos, digamos assim, não é? Que é o princípio da precaução. É um modelo digamos, de gestão das decisões que introduziu, eu diria até muitos travões no uso da técnica. Porque o modelo da precaução vai impedir que se tomem muitas vezes decisões se não se tem uma, não direi certeza, mas uma boa, digamos, confiança de que os resultados não são perniciosos. E, portanto, não se age por causa, muitas vezes, do princípio da precaução. Portanto, é prudência, mas temos que ter em conta a complexidade. Eu diria só uma referência a um senhor que foi importante no seu tempo, o Prigogine, exatamente porque tratou destas questões das instabilidades das soluções e depois, quando tratou das catástrofes. Há teorias matemáticas sobre isso e, portanto, as catástrofes podem suceder com pequenos passos desde que esteja à beira de uma variação brusca das condições de equilíbrio. Portanto, o problema aqui é que estes equilíbrios, todos eles, começar por nós próprios, por isso é que morremos, temos muitos equilíbrios, mas são todos relativamente instáveis, ou pouco estáveis. Se começa a desviar muito um órgão, depois faz formação de outros órgãos e acaba-se. E o mesmo pode acontecer numa epidemia, mas às vezes mais vale errar prevendo coisas que não acontecem do que apanhar com elas e não estar de modo nenhum prevenido. Só uma última palavra. Um dos riscos que nós corremos aqui na cidade de Lisboa e no país todo é o risco sísmico. Nós não, quer dizer, probabilidades até sabemos algumas, mas quando acontece ainda não estamos lá. Embora tenha havido e haja nas geociências muita investigação para tentar prever, e em alguns casos conseguiu-se, ou consegue-se, quando é que a situação prenuncia uma proximidade de um evento sísmico. Mas é muito raro, aconteceu na China uma vez que tiveram sucesso, mas depois, passado poucos anos, houve outro que também matou perto de 1 milhão de pessoas, que eles não foram capazes de prever a tempo. Mas no primeiro tiveram sucesso porque puseram toda a gente a andar das casas antes que aquilo tremesse e se desmoronasse. Mas não aconteceu a segunda vez. Portanto, nem sempre a natureza nos faz o favor de nos dar os sinais que a gente conhece. Muito obrigado pela vossa atenção. Senhor Engenheiro, professor, muito obrigado pelas vossas palestras. Deixaram-nos aqui pistas muito importantes. Julgo muito interessante. Não disse. Sim, a gente tem que tomar em conta. Vamos morrer, felizmente, de certo ponto de vista. Bem, para não morrermos de tédio, eu serei breve. Excelentíssimos membros da mesa, excelentíssimo público, estamos no momento final desta nossa segunda escola de verão FCH-FT, dedicada ao estudo do tema Entendimento Global e Compromisso com as Periferias. Ao longo de 3 sessões de trabalho de alto nível intelectual, como se viu, através das lições dos especialistas convidados e dos debates entre estes e os estudantes, foram trabalhados os temas de desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza, diálogo intercultural e compromisso para a paz. Todos estes temas serviram os propósitos elencados no documento da Unesco, que enquadra as celebrações mundiais do Ano Internacional do Entendimento Global. Esta nossa escola de verão é uma contribuição modesta, mas significativa, para o trabalho geral desenvolvido em termos globais. Significativa, pois permitiu, na situação tópica e histórica que é a nossa, pensar e repensar aspectos fundamentais e fundantes do que possa vir a ser e vai sendo o entendimento, não apenas numa perspectiva global, que, não o sendo necessariamente, tende sempre a assumir um caráter abstrato, mas numa perspectiva em que o sentido da necessidade do entendimento em todos os tópicos da ação humana, da cultura, passa pelo concreto da mesma ação de cada pessoa, de cada grupo, seja qual for a dimensão deste. Apenas o entendimento, concretamente global, pode permitir que a humanidade possa almejar ser um grande grupo universal, não apenas no respeito pela diferença, mas no entranhado amor pela diferença, no indefetível gosto pelo sabor, do absoluto da presença do outro, de todos os outros. Na histórica conjuntura de cada momento, única realidade humana que mundanamente temos e podemos ter. O entendimento global é o caminho atual para o, sempre por concretizar, bem comum na sua radical dimensão universal. Eu escrevi isto de manhã, não antes de ouvir. Quero agradecer a todos os que generosamente contribuíram com o seu trabalho e, desde já,
porque a minha inteligência e memória é frágil, quero pedir desculpa a qualquer eventual lapso de referência. Então aqui vão os pequeninos atos de amor ou agradecimento a eles. Assim, quero agradecer à excelentíssima senhora professora doutora Maria da Glória Gracia, magnífica reitora da Universidade Católica Portuguesa, ao excelentíssimo senhor doutor Jorge Lobo de Mesquita, presidente substituto da Comissão Nacional da Unesco, em substituição da senhora presidente, ao excelentíssimo senhor professor doutor João Duarte Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia, ao excelentíssimo senhor professor doutor Nelson Ribeiro, diretor da Faculdade de Ciências Humanas, ao excelentíssimo senhor professor doutor Manuel Cândido Pimentel, coordenador da área científica de Filosofia, ao excelentíssimo senhor professor doutor Carlos Morujão, diretor do Centro de Filosofia do UCP, ao excelentíssimo senhor doutor Joaquim Melo, diretor do Centro de Escolas António Sérgio, à excelentíssima senhora doutora Elizabeth Silva, Unesco, ao excelentíssimo senhor doutor Eugênio Fonseca, presidente da Cáritas Portuguesa, como autoridades que nos brindaram com a sua presença e o seu trabalho. Um agradecimento com especial substância para todos os preletores, Dr. Isabel Silva, Dr. Eugênio Fonseca, Dr. Miquel Pereira, Professor Dr. Francisco Branco, Professor Dr. Manuel Cândido Pimentel, Professor Dr. Padre José Nunes, Professor Dr. Nelson Ribeiro, Professora Dra. Margarida Amaral, Professor Dr. Padre José Pereira de Almeida, Engenheiro António Marques de Carvalho e Dr. Joaquim Melo. Também uma palavra de bem-aja aos ilustres moderadores, Mestre Juan Ambrósio, Professora Dra. Inês Bolinhas, Dr. Paulo Rocha e, enfim, com um grande favor que o fez, Mestre Francisco Vaz. Uma referência singular ao diretor pedagógico da Escola de Verão, Mestre Juan Ambrósio, cujos sábios conselhos e entranhado empenho publicamente reconheço e agradeço. Agora, as imprescindíveis mediações, que é quem faz, são as tais culturas que toda a gente faz por não ver. Perdoem-me o meu já habitual cinismo. Os membros das comissões científica e organizadora executiva, apenas os que ainda não foram mencionados, Professor Dr. Samuel Dimas, Mestre Cecília Tomás, Mestre Francisco Vaz, não estava, Doutora Ana Paula Graça, Excelentíssima Senhora Dona Elizabeth Carvalho, Excelentíssimo Senhor Nuno Lopes, da DSI. Especial destaque merece a ação irrepreensível e de uma impecável dedicação da Mestre Marta Salvador, a quem dedicamos um carinhoso bem-aja. Só resta agradecer a todos os que nos deram a subida honra de nos escolher como servidores de uma busca de conhecimento que sempre engrandece quem o pratica de ambos os lados desta mesa. Eu deveria estar ali. E agora, questões pragmáticas. As pessoas que requereram os ECTS têm de se haver, para todos os efeitos, com o professor Juan Ambrósio, e as pessoas que pediram que se integram na acreditação por Braga têm de se haver aqui com o doutor Joaquim Melo. E já me calo a todos um imenso bem-aja. Muito obrigado e até para o ano.